Glória a Deus. Gente, boa noite. Pode se assentar, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Como é que vocês estão, gente? Tá tudo bem aí? Prazer ter vocês conosco. Amados, nós vamos seguir naquela série de mensagens falando sobre como alcançar a salvação hoje, como ser salvo hoje, de que maneira Deus tem se manifestado. E a gente começou no domingo, falamos um pouquinho de quem nós éramos, o nosso real estado, e Paulo deixou bem claro para nós naquela carta, que toda pessoa que peca precisa da salvação. Como ele mesmo disse, não há um justo sequer na terra, então logo, e evidente, que todos nós precisamos de salvação. Uma curiosidade que eu quero trazer para você, só para você entender, foi essa carta de Paulo aos Romanos que converteu Martim Lutero. Alguém sabia disso? Essa carta de Romanos converte Martim Lutero, que foi um dos precursores da Reforma Protestante. Ele leu essa carta e o cara se converte. Um outro cara, se eu não me engano, me perdoe se eu me enganei no sobrenome dele, Agostinho de Hipona, se eu não me engano é esse o nome, também um outro cara que se converteu nessa mesma época, junto com Martim Lutero, e eles juntos ali, e outros mais, estiveram à frente da Reforma Protestante. Então, ou seja, compreender isso gera salvação para qualquer tipo de pessoa. Se salvou aquelas pessoas que se tornaram grandes e abriram espaço para que os outros viessem atrás como nós hoje, então pode perfeitamente nos salvar também. Hoje eu quero ler o capítulo 5 com você, vamos estudar alguns pontos ali importantes que acontecem na vida de alguém que alcança a salvação de Deus. Bom, vamos lá? Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Isso, Romanos capítulo 5. Se você tiver dificuldade, você levanta a sua mão. Os obreiros vão até você, lhe dão suporte. Isso, Romanos capítulo 5. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Verso 1 diz assim, queridos: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com quem, pessoal? Com Deus, através ou por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler de novo? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que é ser justificado? Justificado é ser alcançado pela justiça de Deus. Por isso que Paulo, no capítulo 5, ele escreve desse jeito: se você foi alcançado por essa justiça, então você é justificado. E se você foi alcançado, você logo vai ter uma coisa chamada paz com Deus. E cá entre nós, a maioria dos nossos problemas está justamente no fato de não termos paz com Deus. Não estamos bem com Deus. Eu nunca me esqueci de um episódio. Você vê que existem pessoas que estão passando o que estão passando porque não estão em paz com Deus. Eu lembro de um episódio de um rapaz que chegou aqui na igreja, aqui nessa igreja. Em outras igrejas já atendi várias pessoas com a mesma situação. E ele chegou para mim e falou: pastor, estou passando fome, estou passando dificuldade, pastor, perdi minha família, estou querendo voltar para minha terra, não consigo ninguém para me ajudar. Eu falei: é mesmo? Rapaz, a situação está séria para o teu lado. E eu comecei a pregar para ele. À medida que eu vou pregando, ele fala: não, mas eu já conheço isso aí já. Eu já entendo isso aí. Falei: você sabe? Ele: sei, eu já fui crente já. Falei: mas então está simples de resolver a situação. Então o seu problema está com Deus.
Você não se acertou, foi com Deus. Se você se acertar com Deus, você vai ficar bem. Vamos fazer uma oração de reconciliação. Ele, não. Eu queria uma ajuda. Eu falei, mas você não quer uma ajuda que vem do alto? É essa que você está precisando. Muitos de nós, às vezes não compreendemos, mas muita coisa que a gente passa é porque a gente não está em paz com Deus. Não estamos bem com Deus. No caso desse rapaz, ele não quis essa oração de reconciliação. Ele preferiu continuar na vida de miséria, morando na rua, não tendo o que comer, querendo uma ajuda para poder voltar para a terra dele e não estava conseguindo. Ele preferiu isso do que se acertar com Deus. Quando a salvação nos alcança, uma das primeiras coisas que você vai alcançar é essa paz com Deus, essa tranquilidade. Fazer as pazes com Deus, estar bem com Deus. É a primeira coisa que você alcança quando você é alcançado pela justiça. É ter esse elo de tranquilidade. Não, eu estou bem com Deus. Pronto. Paulo está dizendo, se você foi justificado, você está com paz com Deus. Mas de que maneira alcancei? Por meio de Jesus Cristo. Cristo morreu por você, você entendeu o sacrifício, e esse sacrifício te deu a você a oportunidade de se acertar com Deus, você se acertou, foi justificado e agora você está em paz com Deus. Logo, todos os outros problemas, Deus começa a trabalhar. Quando você está com paz com Deus, irmão, qualquer outra coisa se resolve. Você está entendendo isso ou não? Mas quando você não está bem com Deus, não adianta forçar a barra. Não adianta pedir oração para todo mundo, que não resolve. Tem gente que se apoia, que na vida dele a coisa vai fluir porque ele pediu orações para muita gente. Não, pastor, tem muita gente orando por mim, vai dar certo, pastor, agora vai. Tem muita gente, tem pessoas de fé orando por mim, agora vai. Irmão, não vai. Se o teu negócio é com Deus, não vai. Não vai. Então tem muita gente confundindo as coisas, entendendo errado. Então Paulo fala, se você foi justificado, você vai ter paz com Deus. E aí, pastor? Aí ele diz mais, verso 2. Vamos ler o verso 1 entrando no verso 2. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio, através do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, ou seja, que graça, que favor, esse favor de você ter paz com Deus, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Verso 2, pelo qual também temos entrada, acesso a essa mesma oportunidade. Qual a oportunidade? De ter paz com Deus, pela fé a esta graça, que está bem com Deus, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ele está falando, olha, por causa da justificação, agora você tem esse acesso também. Porque você é justificado, você tem paz com Deus. Isso é uma graça. Graça é favor que você não merece, mas você recebe. Ele falou, olha, você agora tem acesso a essa graça de estar bem com Deus. E isso faz com que você fique firme. Cá entre nós, não tem gente que tem dificuldade de se firmar? Tem gente que não consegue manter um ritmo, um padrão. Tem tempo que ele está orando demais e está querendo Deus, mas tem momento que ele não quer nada com nada, está chutando balde, está querendo nada. Por que isso, pastor? Não consegue ficar firme. Ainda não entendeu o processo de redenção, de resgate. E quando nós não entendemos em sua totalidade, vai ficar faltando alguma coisa. Por isso tem gente que não está salvo por completo. Muita coisa melhorou, de fato. Quem você era e quem você é hoje, pastor, já melhorei muito. Meu Deus do céu, pastor, não dá nem para mensurar o tanto que eu melhorei. Pois é, mas se você não compreender a salvação por completo, o projeto de salvação por completo, vai ficar nessa limitação, nessa porcentagem que você diz que é muito, mas não é tudo. A salvação tem que ser completa, não pode ser em partes. Você consegue entender isso? Por isso que Paulo está falando, olha, se você foi justificado, você tem acesso a essa graça de estar bem com Deus. E isso vai fazer você ficar firme. Por isso ele diz, por isso estamos firmes.
Porque nós também tivemos acesso a essa graça e vocês também terão. Vamos ler de novo? Olha lá. Verso 2. Pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quer dizer, se eles conseguiram se firmar, você também vai conseguir. Nada de ficar oscilante. Nada de estar bem, daqui a pouco não está mais. Agora eu quero Deus, agora eu quero o diabo. Não, eu vou ficar firme. Eu quero Deus pro resto da minha vida. Quero andar com Cristo. Até o último dia da minha vida. Está firme. Aí ele continua dizendo. Aí eu acho fantástico isso. Porque quando a graça vem, quando você é alcançado pelo favor de Deus, é tanta coisa que acontece. Aí ele diz assim, verso 3. E não somente isso, quer dizer, tem mais. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o que, pessoal? Eu achei fantástico isso, porque ele fala assim, olha, se parasse aqui já estaria bom demais, você ia ter paz com Deus, ia ficar firme, só vitória. Mas aí ele vai e acrescenta dizendo assim, e não somente isto. Nós nos gloriamos porque agora diante das tribulações nós temos paciência. O que é isso, pastor? É encarar os problemas de maneira diferente. Tem gente que ainda anda desesperado, anda colocando os pés pelas mãos, não tem paciência. Quando enfrenta uma tribulação, o desespero toma de conta. O raciocínio humano toma de conta. Mas ele está dizendo, não é somente isso, não é só essa paz com Deus, não é só ficar firme, não. Quando nós passamos por alguma tribulação, algum problema, nós temos paciência. A tribulação gera em nós paciência. A paciência é a capacidade de esperar. Esperar o quê? Direção de Deus. Saber o que Deus tem para nos orientar. Eu não vou meter os pés pelas mãos. E depois, quando der ruim, eu vou falar para Deus, Deus, deu ruim aqui, me ajuda. Não. Uma pessoa salva tem paciência na tribulação. Sabe esperar na hora da tribulação. Deus dirigir ela, mostrar o que ela tem que fazer. Você está entendendo isso ou não, pessoal? Pastor, agora eu estou entendendo porque muitas vezes eu sou meio assim agoniado, pastor. Para mim tem que ser logo. Eu não sei esperar não, pastor. E se Deus demorar a responder, eu vou logo na frente. Faço que nem Saul. Saul era para esperar os 6 dias. Até Samuel chegar para oferecer o sacrifício. Quando Samuel chega, ele já tinha oferecido. E ele diz, eu fui forçado a fazer isso. Ele é agoniado. Deus reprovou a atitude dele. Pessoas que não estão salvas por completo, sempre estão metendo os pés pelas mãos. E Deus sempre estará reprovando a sua atitude. Assim como reprovou Saul. Você consegue compreender isso? Pessoas que estão realmente alcançadas pela graça de Cristo, sabem esperar na tribulação. Estou passando uma luta, mas vou aguardar de Deus aqui o que eu tenho que fazer. Eu atendi um grupo de pessoas um tempo atrás, e eu falei para eles estavam falando de uma situação, eu falei, vamos fazer o seguinte, o seu problema é sério, vamos fazer o seguinte, Deus precisa falar com vocês, ninguém está conseguindo falar com vocês, talvez o que vocês estão querendo é alguém que concorde com vocês, e assim vai ficar difícil. Vamos fazer o seguinte, 30 dias, se consagrem, jejuem e leiam muito a Bíblia. Depois a gente volta a conversar. Aí voltamos a conversar, depois de 30 dias. Falei, e aí? O que Deus falou com você? Você leu a Bíblia? Não li. O que Deus falou? Falei, você se consagrou 30 dias e Deus não falou nada, Deus ficou calado. Você abriu a Bíblia e Deus não conseguiu falar com você, como assim? Falei, está claro que o problema não está lá, está aqui. Uma pessoa está se consagrando, buscando a Deus, lendo a Bíblia todo dia, orando todo dia, e Deus não se comunicou com essa pessoa, não deu um direcionamento, não falou o que tem que fazer. Aí a pessoa, para tentar justificar, não, mas eu tenho certeza que agora vai dar certo. Eu falei, certo para onde? Se Deus nem falou com você, você vai para onde desse jeito? Como é que eu dou passos de fé se Deus não falou o que eu tenho que fazer? Você consegue entender? Como é que eu avanço?
Não dá para me avançar fechando os olhos. Não, Deus vai me segurar, pastor. É que nem aquela antiga canção: segura na mão de Deus e vai. Não, meu amado, não é assim. Eu seguro na mão dele quando ele me manda ir. Pedro disse: se é o Senhor, me manda ir ter contigo, que eu vou. E Jesus falou: então vem. E aí, se você afundar, Jesus te segura, porque quem mandou você ir sobre as águas foi ele. Você consegue entender? Então, se é para me avançar, eu tenho que avançar debaixo de uma direção. Não porque eu quero, não porque eu acho que vai dar certo, não porque eu tenho fé que vai dar tudo certo, não, porque Deus falou comigo. E eu estava explicando isso para ela. Falei: é desse jeito que a gente faz. Você não está buscando resposta? É dessa forma. Mas ela, no meio da tribulação toda, jejuando, Deus não pôde falar. Eu falei: a falha da comunicação está bem aqui. Por isso que esses anos se alastraram e você continua na mesma batalha, mesma situação, entra pastor, sai pastor, é sempre a mesma coisa, porque Deus não consegue se comunicar com você. Você não está buscando a Deus da maneira certa. Amados, isso é para a gente. Aprenda: uma pessoa que foi justificada, salva pela justiça de Deus, tem paz com Deus, vai estar firme e na tribulação tem paciência para aguardar a direção de Deus, para saber o que você tem que fazer. E se Deus não falar, você não faz nada, tu fica ali buscando, adorando, se envolvendo com Deus até Ele falar, mas não tome decisão por conta própria. E aí ele diz mais, olha só, olha como o comportamento de uma pessoa justificada muda. Verso 3: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Que mais? Verso 4: e a paciência o quê? A experiência. Deixa eu explicar para você aqui. Se você souber esperar Deus falar com você, você vai viver experiências com Deus. Não é experiência de tanto apanhar você aprendeu, não. Experiência de Deus tratar com você, de Deus te ensinar as coisas. Experiência de você dobrar o seu joelho numa oração e sair dali revestido. Experiência de Deus lhe dar um entendimento que muda teu comportamento. Isso é uma experiência. Experiência de saber lidar com uma situação onde você acha que é uma questão carnal e Deus te mostra, isso é espiritual. Repreende isso aí, você vai ver. E de repente você faz a oração, repreende aquele mal e você fala: rapaz, não é que era espiritual mesmo? Eu já ia agir de maneira carnal, de maneira humana. E o Espírito Santo falou para mim: é espiritual, ora. E naquele momento Deus estava dando a você experiências, abrindo os teus olhos para você viver coisas que você não viveu ainda. Mas isso só tem quem tem paciência. Se você não souber esperar, Deus não pode te dirigir. Não pode. Você está entendendo o que tem que ser feito, sim ou não, pessoal? Na tribulação, o comportamento de quem é salvo é diferente. Ele sabe esperar e ele sabe que essa paciência vai produzir experiências com Deus. Eu não sei você, mas eu já vivi muitas experiências com Deus. Tinha hora que eu falava: Deus, e agora o que eu faço, meu Pai? E a gente fica ali aguardando e vai para a Bíblia e vai lendo, daqui a pouco vem um direcionamento. Eu falei: opa, já sei o que tem que fazer, vou ficar por aqui. Aí você dá aquele passo, e aí de novo trava, você fala: meu Deus, já travou de novo, meu Pai, o que eu faço agora? Eu pensei que depois desse passo já ia deslanchar, já ia fluir. E aí você vai ali buscando, vai lendo a Bíblia, daqui a pouco Deus dá outra palavra, você mais uma vez avança. E assim Deus vai lhe guiando, você vai vendo experiências com Deus, confiando nele. Que mais? Olha só. A paciência produz experiência. E a experiência produz o que, pessoal? A esperança. A esperança já é o ato de você saber aguardar. Agora já é algo certo. A paciência é a capacidade de esperar. Mas a esperança é quando você já tem a certeza de alguma coisa que está para chegar. É mais ou menos assim, como aquele pai que promete para o filho assim: olha, se você passar de ano, no final do ano eu lhe dou uma bicicleta. O filho já fica nessa expectativa, ele tem uma esperança. Ele não está esperando pelo nada, ele tem a esperança porque o pai prometeu e ele vai dar.
Então, aquele momento em que ele está aguardando por causa de uma palavra liberada. Isso a gente chama de esperança. A palavra esperança vem do verbo esperançar. Esperançar significa saber aguardar na hora certa. Então, ou seja, aqui já é outra posição. Lá na hora da tribulação, a paciência é para você aguardar direções de Deus. Aqui a esperança já é para você ter a plena certeza que aquilo que Deus prometeu agora vai cumprir. Agora você já tem direcionamento. Você já está esperando por algo certo. Está aguardando apenas o momento certo de se manifestar tudo que Deus falou para você. E tudo isso acontece na vida de uma pessoa justificada. Você consegue entender isso? E talvez você fale, pastor, eu estou na igreja há tanto tempo, mas eu não agia dessa forma, eu não entendia que era assim. Pois é, tem coisa que Deus só revela quando a gente começa a estudar. Tem hora que Deus dá um estalo em você, fala, começa a estudar sobre esse assunto. Tem gente que às vezes está enfermo e deveria começar a estudar mais sobre curas na Bíblia. Você vive doente, vive sempre dependendo de remédio. Por que você não para um pouco e fala, eu vou estudar a Bíblia? O que a Bíblia fala sobre cura? Quem foi curado na Bíblia? Deixa eu assistir aqui, estudar aqui. Como é que foi essas curas? Como é que Deus se revelou? Por que Deus curou ele e não me cura? Peraí, vamos entender aqui o negócio. Se você estudasse um pouquinho, Deus ia mostrar muita coisa para você. E aí você ia entender. Agora eu entendi porque Deus não me curou ainda. Tem coisa que eu não compreendi ainda. Não está claro para mim. Eu compreendi, mas em partes. Não em sua totalidade. Por isso eu não estou preparado para receber. Eu estou falando de cura, mas isso é para todas as áreas da nossa vida. E aí, olha só o que Paulo vai dizer ainda. Verso de número 5. Isso aqui é lindo, é lindo. Verso 5. E a esperança não traz confusão. Mas por que não traz? Aí ele vai explicar. Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração através pelo Espírito Santo que nos foi dado. Irmão, que experiência tremenda é essa daqui? Vou explicar para você. Irmão, quando eu estava lendo isso hoje de manhã, Deus me fez lembrar de situações em que eu vivi e onde foi desse jeito. Na tribulação eu tive que ter paciência, aguardar direções de Deus. Dessa paciência, vivi experiências com Deus. Dessa experiência, gerou uma esperança. Agora eu estava aguardando algo certo. E no meio dessa esperança, tem hora que o negócio parece que está demorando mais do que o esperado. Mas a Bíblia Sagrada diz, se tardar, espera-o. Porque certamente virá e não tardará. Não vai tardar. E enquanto esse período de espera está acontecendo, a Bíblia Sagrada diz que essa esperança, ela não traz confusão, não deixa você confuso. Mas por que não deixa? Porque o amor de Deus é derramado sobre os nossos corações. O que significa isso, pastor? Mesmo em toda essa tribulação que você está passando, você vai se sentir amado, amparado, abraçado pelo Senhor, mesmo na tribulação. Por isso você não fica pensando, poxa, eu estou esperando esse tempo todinho, parece que Deus não está vendo eu, parece que Deus não está me enxergando, Ele não está vendo que eu estou sofrendo. Não! A pessoa que está esperando em Deus, ela sente o cuidado de Deus enquanto a palavra não se cumpriu. Ela se sente abraçada, o amor é derramado sobre o coração dela. E eu lembrei quantas vezes eu passei por tribulações que foi desse jeito. Estava demorando, eu falei, Jesus, está demorando tanto, o Senhor falou. Mas eu não me sentia desamparado. Eu não me sentia menos amado, não me sentia esquecido pelo fato de estar demorando. Eu sentia o amor de Deus sendo derramado em meu coração. Cada vez que eu dobrava meu joelho na minha tribulação, eu sentia Deus me envolver, dizendo, eu estou aqui, te acalma. Na hora certa vai tudo se encaixar. Espere. Eu senti esse amor sobre mim. E você também tem que sentir. Tem gente que não viveu essa experiência ainda. Pelo contrário,
tem se sentido desamparado, achando que Deus esqueceu dele. Pastor, parece que Deus se esqueceu de mim, porque não acontece nada mais. Ele falou que ia fazer, mas o tempo está passando e não acontece nada. Pois é, você precisa viver essa experiência. Mas essa experiência é para todo mundo? Não, é para quem foi justificado. Lembra do verso primeiro? Sendo, pois, justificados. Se você não foi justificado, alcançado por essa graça, então isso não vai acontecer contigo. Você percebe que a salvação, ela vem com um monte de coisas boas acompanhando ela. Quando Deus começa a salvar uma pessoa, irmão, vem tanta coisa boa, tantas experiências boas que a pessoa não tem noção. E Paulo está explicando aqui. No meio da tribulação, você não vai se sentir desamparado, pelo contrário, você vai se sentir amado, abraçado, amparado. Lembra do que diz o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai o quê? Descansar. Você está tão amparado, tão protegido, que mesmo que está demorando, você sabe, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Eu posso descansar meu coração. Quem está entendendo aqui, pessoal? E aí diz mais. Irmão, tem muita coisa boa aqui. O que eu projetei para hoje não vai dar tempo de eu falar tudo hoje com vocês. O tempo é curto. Verso meia dúzia. E aí vem algo tremendo, ó. Por que tudo está acontecendo? Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. E verso 8 é para nós, ó. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, ou seja, através de Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda o que, pessoal? Ainda pecadores. O amor de Deus foi revelado, não foi quando você fez coisas boas na vida não, querido. O amor de Deus foi revelado quando você estava realmente fazendo toda espécie de sujeira. Foi ali que Deus falou, eu lhe amo. Não foi quando você deu cesta básica para alguém que estava precisando. Não foi quando você fez um trabalho social, quando você fez uma caridade. E Deus olhou, rapaz, não é que esse bichinho, ele é ruim, mas tem hora que ele faz um negocinho bom. Ele não é ruim completamente, então deixa eu salvar ele. Não foi nessa hora que Deus te salvou, querido. É quando você estava completamente no lamaçal do pecado. Era lá que Deus falou, é do jeito que você está bem aí que eu vou mostrar para você o quanto eu te amo. Porque senão você vai se gloriar nas suas obras, vai achar que foi por teu mérito, e não é por seu mérito. Eu que decidi te amar. Então a Bíblia está deixando bem clara, Paulo está deixando bem claro, foi ali naquele momento que Deus demonstrou o amor dele por nós, quando nós ainda éramos pecadores, todo errado, todo sujo, mulambento, e Deus falou, eu quero você, eu vou morrer por você, eu quero te salvar. As pessoas podem achar que você não tem jeito, você é a ovelha negra da família, é o pior de todos, o derrotado, mas para mim você é valioso, e eu vou te restaurar, vou fazer toda a obra que tem que ser feita na sua vida, mas você precisa compreender o plano, o projeto de salvação para que eu consiga te resgatar. Se você entende só pela metade, não adianta, a obra fica incompleta, como na vida de muitos. Tem cristão que está tanto tempo na igreja, mas sinceramente, se Jesus voltar, não vai subir. Não vai subir. E a gente fala, não, mas eu vou para a igreja, então está tranquilo. Eu dou dízimo, então está tranquilo. Irmão, a gente precisa entender o que Deus quer fazer na nossa vida. O que você aprendeu aqui hoje? Vamos tentar pontuar aqui, sintetizar aqui para você. O que você aprendeu hoje? Se você foi justificado, e essa justificação é justamente para quem é pecador, é justamente para quem é pecador. No capítulo 3, quem veio no domingo vai relembrar, depois a gente vai liberar essas mensagens em sequência no Facebook, no YouTube, para você poder ligar um ponto ao outro. Mas no capítulo 3, Paulo deixou bem claro, não tem um justo sequer. E depois que o homem pecou, o homem perdeu a glória de Deus. Foi destituída a glória de Deus dele, foi arrancada a glória de Deus dele. E é por isso que o homem precisa de salvação.
E aí agora Paulo está dizendo, se você foi justificado, se você entendeu que essa salvação é para você, então você vai ter paz com Deus, vai ficar firme. Se passar por uma tribulação, você vai ter paciência. Essa paciência vai gerar experiência. Essa experiência vai gerar esperança. Deus vai revelar coisas firmes para você. Você vai esperar algo firme. Essa esperança não vai trazer confusão, porque o amor de Deus vai ser derramado sobre você. Você vai se sentir amparado, abraçado, amado por Deus, enquanto as coisas dele não se cumprem. E com tudo isso, Deus ainda fala assim: olha, foi no momento pior da sua vida que eu morri por você. Foi ali que Deus demonstrou o seu amor por nós. Então, se você está se sentindo, pastor, eu não sou a melhor pessoa do mundo, então essa mensagem é para você. É agora que Deus vai mostrar o amor dele por você. É bem agora. É você se sentindo sujo, é você se sentindo o pior de todos. É agora que Deus revela o amor dele para você. E tudo isso aqui é possível que eu e você possamos viver também. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu tenho para você nessa noite, em nome de Cristo. Eu quero orar com você em nome do Senhor. Amém? Se ponha de pé. Isso. Nós vamos fazer duas orações. Uma primeiro para abençoar o pessoal de casa, que essa mensagem vai repercutir depois. Vamos abençoar o pessoal de casa também, liberar uma bênção para o pessoal de casa, e depois a gente faz uma outra oração aqui com a gente. Amém, queridos? Curva a sua cabeça, vamos orar pelo pessoal de casa. Meu Deus, essa primeira oração é abençoando cada pessoa que está nos seguindo pelas redes sociais. Pessoas que acompanharam essa mensagem, que começaram a entender de maneira mais clara aquilo que o Senhor quer fazer na vida deles. Pai, aonde essa pessoa estiver, seja essa pessoa quem for, talvez eu estou falando com pessoas que se sentem a mais suja de todas, acham até mesmo que não há mais solução para ele, para ela, mas através dessa mensagem gerou esperança, porque Jesus fala de maneira clara para nós que o amor dele foi provado quando nós éramos pecadores, quando nós estávamos completamente sujos. Foi nesta hora que ele demonstrou o amor. E assim como o Senhor está revelando esse amor hoje, Pai, sobre essas pessoas que nos ouvem, que nos assistem, que o Senhor possa manifestar essa graça, possa perdoar essas pessoas, purificar essas pessoas, e que mesmo em meio às tribulações essa pessoa possa sentir o amor do Senhor sendo derramado, que elas se sintam amparadas, abraçadas pelo teu poder, em nome de Jesus. Assim nós abençoamos essas pessoas que nos ouvem, em nome de Jesus. E você que crê, diga assim seja. E vamos aplaudir o Senhor, querido.